Você está preparado para morrer? Se você morresse agora, você sabe para onde você vai? Meu nome é Claire, bem-vindo ao canal e seja abençoado com esse vídeo. Você que é cristão, sabe que vai chegar um tempo em que para você comprar, vender, viver em sociedade, você vai ter que ter a marca da besta. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós sabemos que vai acontecer porque a Bíblia diz que vai acontecer. E para nós que cremos no Senhor Jesus e não vamos negar a nossa fé, nós seremos perseguidos. Isso se nós não morrermos antes ou formos arrebatados. Mas será que a igreja está preparada para isso? Eu fiquei analisando, irmãos, agora com essa doença que veio, essa pandemia, 2 anos o mundo praticamente parou, fechou, e eu fiquei analisando. Eu trabalhava no comércio da cidade, então eu fiquei analisando as pessoas. O desespero da igreja, o desespero dos evangélicos com essa doença. E eu fiquei perplexa, porque a Bíblia diz para nós estarmos preparados para as más notícias. E outra coisa, catástrofes vão acontecer. É tão nítido, é tão certo que isso vai acontecer. E eu vi crente desesperado, com medo de morrer, com medo de perder os entes queridos, correndo atrás de vacina que nem doido. Eu falei, não, eu tô sonhando, isso não é normal. Porque, irmãos, diante de Deus, eu fiquei numa calma, porque eu conversava com Deus. Um dia eu tomando café de manhã, antes de sair para trabalhar, eu conversando, meditando com Deus, não fiz nenhuma pergunta, não. Eu meditei com Deus. Eu falei, Deus, nossa, o que vai acontecer com esse mundo? Com essa doença no mundo inteiro? O que vai acontecer? E o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte: tudo está no controle de Deus. Irmãos, eu já estava tranquila, continuei mais tranquila ainda. Porque eu sei que Deus controla tudo. Nada saiu do controle de Deus. Aí eu olhava para aquelas pessoas naquele desespero. Sabe, eu já faz uns 15 anos que eu não assisto televisão mais. E as pessoas comentando, entrando em depressão por causa daquilo. Eu falei, gente, a igreja não está preparada para o anticristo, não. Eu acho que a maioria, 90% dos crentes que está hoje dentro da igreja vai negar Jesus. Porque o desespero dessas pessoas dava a entender que eles não estão nem aí para Deus. Que eles estão com medo de morrer. Eles não querem morrer e não querem perder seus entes queridos. Eu fiquei analisando aquilo, irmãos. Que tristeza me deu. Quanto à história da Bíblia, que coisa mais linda! Quando homens, mulheres foram jogados aos leões, foram decapitados e não negaram a sua fé. E vem uma doença, vem o diabo colocando terror, tacando terror em todo mundo, e os crentes entram nesse desespero. Eu fiquei numa decepção muito grande, irmãos. Que tristeza! Eu fiquei imaginando a história de Jó, o que aconteceu com Jó. Hoje a maioria não aguenta 10% do que Jó aguentou. Que vergonha! Que crente Nutella! Que crentalhada fracassado! Deus que me perdoe falar. Tudo bem, vamos tomar cuidado, vamos ter nossos cuidados, mas não vamos temer a morte, a não ser a morte eterna. E a maioria morrendo de medo de morrer, medo de ficar sem comida, medo de ficar sem trabalhar. Irmãos, que vergonha!
Eu falo com você hoje que sentiu medo, ficou apavorado. Que é isso? Que Deus você serve? Eu cheguei a conversar com algumas pessoas, irmãos. Eu chegava e falava para eles: irmão, você está bem com Deus? Você acredita em Deus mesmo? A pessoa estava apavorada. Eu falei: peraí, você acredita em Deus? Você confia em Deus? Ah, confio? Eu falei: então descansa no Senhor. Que é isso? Que vergonha é essa? Principalmente para você que é crente, que é cristão. Que testemunho você está dando? Aí cheguei na casa da minha mãe, tinham apavorado a minha mãe tem quase 80 anos, e ela assiste televisão, ela fica lá assistindo aqueles jornais que se você espremer sai sangue. Eu falei: mãe, para de assistir essas coisas, porque ela não está preparada para isso, para assistir tanta notícia ruim. Para de assistir. E outra coisa, a senhora não está preparada para ir embora dessa terra? A senhora tem quase 80 anos. Se essa doença não levar a senhora, outra coisa vai levar. Porque a senhora não vai ficar aqui para a eternidade. Um dia a senhora vai embora. Então, prepare-se. Se não for essa doença, vai ser outra coisa que vai te levar. Eu falava isso para as pessoas e falo para você também. Se não for essa doença, não foi porque você está me assistindo agora, ela não te levou. Mas não pense que você vai ficar a eternidade aqui na Terra, que você um dia não vai embora. Você está preparado para morrer? Você está preparado mesmo para encontrar o Pai? Então, meu amado, abra seus olhos, veja como você se comportou diante dessa doença que fechou o mundo 2 anos. Como que você se comportou? Morrendo de medo? Apavorado? Pois eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Que decepção que Deus está de você. Porque você não acredita em Deus, não? Deus cuida de nós. E depois dessa doença, irmãos, eu fiquei com mais fé em Deus ainda. Porque Deus tirou essa doença, saiu, porque Deus é fiel. Ninguém nessa terra vai morrer se Deus não permitir, porque o nosso Deus é o Deus da vida. A não ser essas pessoas que vivem no pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí Deus não tem nem compromisso com eles. Mas eu vou te dizer, se você vai na igreja, tem gente que vai até mais de uma vez por semana e ficou apavorado, eu tenho uma notícia triste para você. Você não tem fé. Você é uma capa, apenas uma capa. Você não tem fé. Porque na hora de tudo estar bem, você é crente, você acredita em Deus. Na hora que o negócio pega fogo, na hora que o negócio fica difícil, você entra nesse pavor, você fica com medo. Quem é o seu Deus? Não é o mesmo Deus que eu sirvo. Porque o meu Deus, Ele cuida de nós. A morte é um presente que Deus nos deu. Porque imagina a gente ficar aqui vivendo nesse sofrimento durante 1000 anos. Você já pensou numa coisa dessa? Graças a Deus que Deus diminuiu o tempo de vida do homem aqui na Terra. Irmãos, que Deus te abençoe. Se você tem gostado dos meus vídeos, dê um like, se inscreva no canal. Eu tenho colocado vários vídeos. Assista meus vídeos. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.